vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos por tua rica palavra, que nos mostra como nós devemos viver, como nós devemos nos portar, quanto às provisões para a nossa vida, quanto ao nosso comer, quanto ao nosso vestir, e por consequência, Pai, quanto a todas as outras preocupações. Nós te agradecemos porque no mundo de tanta ambição, de tanta cobiça, em que os nossos corações são, ó Pai, levados a querer mais e mais, a Tua Palavra nos coloca no prumo, a Tua Palavra nos mostra, ó Pai, que nós devemos de fato nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado e descansar o nosso coração no Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, portanto, a entender isso, ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos este ensino no nosso coração, de modo que a nossa mente seja confortada pelo Senhor, que, ó Pai Santo, descansando na Tua providência, nós adaptemos, ó Pai, nós de fato nos amoldemos e conformemos o nosso coração dentro da Tua vontade, Pai, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável e nós queremos andar nela, Pai. Ajuda-nos na nossa dificuldade, fala conosco a partir da Tua palavra que é poderosa, que é inspirada, que não volta vazia e através do Teu Santo Espírito, Pai, ajuda-nos a entendê-la e aplicá-la no nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Um médico norte-americano disse que 70% dos pacientes que procuram um médico poderiam curar-se a si mesmos se tão somente eles resolvessem seus problemas de ansiedade e de preocupação. Um outro médico disse que ele já viu muitas pessoas morrerem. Aliás, ele nunca viu uma pessoa morrer por sobrecarga de trabalho, mas ele já viu muitas pessoas morrerem por sobrecarga de preocupação. O problema nas nossas vidas geralmente não é a nossa ocupação, mas é a nossa preocupação. É a ansiedade, a preocupação com as coisas que acontecerão no dia seguinte. Alguns têm dito que a ansiedade é o mal do século. Há pessoas padecendo neste momento por conta de ansiedade, de preocupação, de coisas que acontecerão ou não acontecerão nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela não trata a ansiedade e a preocupação como se fossem coisas simples, coisas que apenas você precisa resolver na sua vida de uma maneira psicológica. A palavra de Deus trata ansiedade e preocupação como pecados, falta de confiança em Deus. E é por isso que o nosso Senhor Jesus gastou tempo tratando deste assunto. Aqui no Sermão do Monte
E o apóstolo Paulo reflete este ensinamento, como nós lemos no começo do culto, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, que todas as suas necessidades se façam conhecidas ao Senhor diante da oração e da súplica, com ações de graças, com gratidão. E, meus irmãos, eu duvido que neste ambiente, nesse salão, exista uma pessoa que não sofra de preocupação, que em algum nível não tenha preocupações sobre o dinheiro, se vai dar para o final do mês, o que acontecerá com seus filhos, o que será da sua família, qual vai ser o seu futuro, o que você será daqui a 10 anos, esse tipo de coisa, esses pensamentos que vão ocupando a nossa cabeça e nos preocupando: o que acontecerá, o que acontecerá, o que será, desde as contas no final do mês até preocupações maiores. É sobre isso que nós estamos falando. Isso é comum na nossa geração, mas nosso Senhor Jesus Cristo diz que isso é errado, que o povo de Deus, ele não deve se preocupar, ele deve descansar. Mas pastor, como é que eu vou descansar em coisas que não são concretas? As contas estão lá. Isso se chama fé. Fé é quando nós andamos diante daquilo que nós não vemos. E alguns de vocês já têm a experiência no Senhor de que em momentos em que vocês não viram, em momentos em que não tinha de onde tirar, Deus fez aparecer. Na hora certa, Deus mandou uma pessoa. Na hora certa, Deus fez com que a coisa acontecesse. Eu sei, na vida de muitos de vocês tem acontecido. Ora, e você não tinha nada visível, e Deus fez acontecer, não fez? Então, meus irmãos, fé é quando nós confiamos naquilo que nós não vemos. E se o nosso Deus existe, se você crê que Ele existe, e que Ele cuida da sua vida, você tem que colocar isso em prática. Ou Ele cuida ou Ele não cuida. Se Ele está cuidando, descanse. Pare de se preocupar. Pare de ficar ansioso. Ele tem cuidado de você esses dias todos. Você está aqui com roupa, você está aqui alimentado. Aliás, esse é o problema da nossa geração. A nossa geração, ela é bombardeada pelo marketing, que faz com que nós queiramos ter e ter cada vez mais. A geração bíblica não vivia nesse contexto. Vivia num contexto muito mais simples. Geralmente o judeu tinha 2 peças de roupa e vivia com isso. Os ricos na Bíblia eram aqueles que tinham 4, 5 peças de roupa, que tinham bens, que tinham ouro. Eu já falei aqui que se fosse possível, nós pegarmos um personagem do Antigo Testamento e numa viagem do tempo trazermos para a nossa casa, para visitar a nossa casa, e ele abrisse o nosso guarda-roupa, ele diria: nem Salomão em toda a sua glória. Você é rico, porque quantas peças de roupa você tem no teu guarda-roupa? Quantos sapatos, especialmente as irmãs, têm, não é? Então, é porque nós vivemos numa época de consumismo, em que nós temos muito mais do que nós precisamos. E a sensação que este mundo nos passa é que nós temos pouco, que nós precisamos sempre de mais, sempre de mais. Daí essa nossa angústia de que nós estamos sem condições, nós estamos sempre apertados. É porque essa sociedade nos faz viver com muito, não com pouco. Nós estamos sempre nos comparando e sempre com aquela impressão de que nós não temos nada, de que nós estamos passando necessidade. Note que quando os textos bíblicos falam sobre esse assunto, eles falam sobre comer e vestir. Salomão disse que tendo com que comer e com que nos vestirmos, estejamos contentes. Paulo repete este pensamento. A ideia, meus irmãos, é que quando nós temos o que comer e o que vestir, e mesmo assim ficamos murmurando, nós estamos sendo filhos ingratos. Sabe aquele filho ou aquela filha que você dá tudo e eles ainda não são gratos? Dá raiva de crianças assim, não dá? Tem tudo e ainda estão reclamando. Nós somos assim diante do nosso Deus. Deus está dando o que comer, está dando o que vestir. Você não mora embaixo do viaduto, você tem um local para morar e lá estamos nós reclamando e querendo mais e querendo mais. Meus irmãos, o que a Bíblia fala sobre ansiedade nesse texto? Em primeiro lugar,
que a ansiedade é desnecessária. Por quê? Porque nós temos um pai, nós não somos órfãos. Nós temos um pai cuidando de nós. Então, qualquer tipo de ansiedade, de preocupação demasiada é desnecessária. Veja o versículo 26. Jesus vai mostrar isso apontando para a natureza. Discípulos, olhem ao redor. Veja o verso 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Discípulos, olhem para as aves dos céus. Você já encontrou uma ave ansiosa, preocupada porque não vai ter o que comer? Deus a sustenta. Deus sustenta todos os passarinhos, fazendo com que brote da terra o seu alimento. Agora ele vai para os lírios. Veja o verso 28. Para falar da comida, ele foi para as aves. Para falar do vestir, ele foi para os lírios. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, olhando para as aves, ele diz, não se preocupem com a comida, eu alimento até as aves, quanto mais vocês, que são meus filhos. Olhando para o vestuário, ele fala, não se preocupem com o vestuário, eu visto os lírios do campo, quanto mais vocês, que são meus filhos, homens de pequena fé. Então, note, o texto bíblico em local nenhum diz que nós seremos ricos, como as igrejas da prosperidade têm dito, não é? Que nós teremos muita roupa, muita comida, carro do ano, etc, etc. Em nenhum lugar. Mas a palavra de Deus nos garante que nós teremos o que comer e o que vestir. E com isso, nós devemos ter uma vida de gratidão. O que vier depois disso é lucro, meus irmãos. É fonte de gratidão. A ansiedade é desnecessária. Em Mateus capítulo 10, 29 a 30, Jesus disse, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem valeis vós do que muitos pardais. Se Deus cuida dos pardais, das aves, se Deus cuida da sua natureza, o texto fala que nós valemos muito mais aos olhos de Deus do que as aves, do que a vida animal. Ele cuida de nós. John MacArthur, naquele livro Abaixo a Ansiedade, que é um excelente livro sobre esse assunto, ele faz a comparação do filho. Dificilmente você vai encontrar o teu filho, uma criança, no canto da sala, preocupado se vai ter o que comer ou o que beber no dia seguinte. Eu acho que isso nunca vai acontecer na tua casa. Por quê? Porque o filho não se preocupa com isso. Por quê? Porque ele sabe que os pais estão cuidando. Porque ele sabe que os pais cuidam. E você sabe, sendo pai e sendo mãe, que você tira da sua boca para dar para os filhos, se for necessário. E o nosso Deus, meus irmãos, ele age assim conosco. Ele cuida de nós que somos os seus filhos. Há uma ilustração muito preciosa, antiga, que conta que certa vez uma senhora estava no assento de um avião, preocupadíssima com o voo, com medo, do voo. E ela olhou para o lado e um garoto, aí dos seus 10, 11 anos, lendo um gibi, tranquilamente. E ela inquieta, com medo de andar de avião, e o avião subiu, e ela se agarrou na poltrona, e o garoto lá folheando o seu gibi. E daqui a pouco o avião começou a ter umas turbulências, e aí ela começou a suar frio, e o garoto lendo o seu gibi. E ela impaciente falou, escuta, menino, você não está com medo não? E ele disse, não, o piloto é o meu pai. O piloto é o meu pai. Então, meus irmãos, o nosso piloto é o nosso Deus, é Ele que está no controle. Por que você está temendo as tribulações da vida? Por que você está preocupado com o que está acontecendo? Confie no piloto, confie no teu Pai. Ele tem cuidado da sua vida. A ansiedade é desnecessária, nós não precisamos nos preocupar.
Deus tem cuidado de nós. Confie, descanse. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que diz o salmista. Com frequência, nós desconfiamos de Deus. Nosso Senhor Jesus, em Mateus 7, 9 a 11, diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O nosso Pai, Ele nos alimenta, Ele nos dá pão, nos dá peixe e Ele nos dá boas coisas. Então, meus irmãos, se nós temos um conceito correto de que o nosso Deus existe, de que Ele é o Criador de todas as coisas, e de que Ele é o nosso Pai, de que Ele está no controle da nossa vida, se nós temos isso na mente, nós temos que trazer isso para o nosso coração e percebermos de uma vez por todas que Deus cuida da nossa vida, que Ele dá um jeito, que Ele faz com que o sustento apareça. Nós não precisamos nos preocupar. A ansiedade, então, em primeiro lugar, é desnecessária. Nós temos um Pai cuidando de nós. Em segundo lugar, a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não consegue mudar o dia de amanhã. O dia de amanhã vai acontecer do mesmo jeito se você ficar preocupado ou não preocupado. Ele vai acontecer do mesmo jeito. E Jesus mostrou isso no texto no verso 27. Veja o verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A imagem que Jesus está fazendo aqui é de uma vida medida ele não usou centímetros, ele usou côvado, né? Côvado é aquela medida antiga que equivale à ponta do cotovelo até o dedo maior. Cerca de 40 e poucos centímetros, se eu não me engano, 43 centímetros era a medida, né? Era o côvado. E a figura que Jesus está usando é o seguinte: por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar meio metro no curso da tua vida. A tua vida está estabelecida. Você não consegue aumentar a tua vida pela ansiedade. A ansiedade, então, é inútil. Não adianta nada você ficar ansioso, preocupado, temeroso, porque o dia vai acontecer. Então a ansiedade é inútil, o dia de amanhã não nos pertence, o dia de amanhã foi estabelecido por Deus, nós temos que confiar apenas. Veja o verso 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus males, basta ao dia o seu próprio mal, viva este dia, trabalhe neste dia, o dia de amanhã ele não te pertence. O dia de amanhã trará os seus cuidados, mas é inútil você se preocupar com o dia de amanhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Olhe para o povo de Israel no deserto, por exemplo. Eles tinham no deserto, em que você não tem nada, exatamente nada. Como é que aquele povo viveria 40 anos num deserto? Viveu, porque Deus os sustentou. As suas sandálias não se gastaram durante 40 anos andando na areia. As suas roupas não se gastaram durante 40 anos no sol. Eles tinham o que comer, que era o maná, aquela semente que caía, semente parecida com escamas, né? Uma pele bem fininha que descia toda manhã do céu, enchia ali a terra. Eles juntavam aquelas escamas, colocavam na panela, no fogo aquilo se derretia e virava um bolo de mel, como se fosse um pão de mel, saboroso. Toda manhã isso acontecia. Na sexta-feira, Deus mandava a porção dupla e no sábado não mandava. Né? Se alguém for explicar naturalmente, não era um fenômeno da natureza, que fenômeno da natureza é esse? Que na sexta-feira manda o dobro e no sábado não manda nada. É porque Deus estava ensinando eles a guardarem o sábado, né? Guardarem o dia de descanso. Você escolha o suficiente na sexta para no sábado não ter esse trabalho. No sábado vocês descansem, que é o equivalente ao nosso domingo. Mas note, Deus sustentou aquele povo. Água no deserto, onde é que tem água no deserto? Mas Deus sempre providenciava uma rocha, que da rocha saía água.
E essa rocha é um tipo de Cristo, que é a água da vida, lá no Novo Testamento. E quando o povo se revoltou e sentiu saudade das carnes do Egito, Deus mandou codornizes voando baixo para que eles pegassem aquelas codornizes e fizessem ali carne. Então Deus cuidou do povo, meus irmãos, durante 40 anos, vivendo num deserto. Como é que Ele não cuida de nós, que nem no deserto estamos? Ele cuida, Ele tem cuidado, a ansiedade é inútil. Tiago disse, atendei agora que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Então, se o Senhor quiser, nós faremos isso ou faremos aquilo. Mas o dia de amanhã pertence de fato ao Senhor. A ansiedade é inútil. Por mais ansioso ou preocupado que você esteja, você não consegue mudar o rumo da sua vida. Ela está escrita. Então, o melhor que você faz é confiar em Deus, é descansar em Deus. Senhor, o Senhor escreveu minha vida, o Senhor sabe que eu preciso comer, preciso me vestir. O Senhor é meu Pai, eu confio no Senhor. Descanse no Senhor, pare de se preocupar. Terceiro, a ansiedade é pecaminosa. A ansiedade é pecaminosa porque ela não combina com pessoas que têm um pai. Se você tem um pai, e nós temos, por que você está preocupado desse jeito? Essa ansiedade, ela é uma ingratidão para com aquele que tem cuidado da tua vida. Veja o verso 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios, e aqui uma referência aos gentios, é dizendo, o povo que não tem Deus, aqueles que não têm Deus é que fazem, é que agem assim, é que ficam super preocupados com amanhã. Vocês têm Deus, vocês têm um Pai. O Deus de vocês vem cuidando de vocês desde antes do deserto, e no deserto cuidou, e no curso da história tem cuidado. Então, cuidado para que você não haja como alguém que não tem um Pai. Aliás, meus irmãos, quando crentes são murmuradores, quando crentes passam boa parte do seu dia reclamando da vida, eles dão a impressão aos não crentes de que não tem pai. É como se um não crente falasse assim, esse crente aqui, parece que Deus não cuida dele, porque ele vive reclamando o dia inteiro. Olha o mau testemunho que a gente pode dar, tendo uma vida de murmuração. O contrário é verdadeiro. Quando nós somos aquelas pessoas gratas, sabe aquele tipo de pessoa que você sabe que está passando por problema, mas que quando você chega a pessoa fala, tudo bem, graças a Deus, Deus tem cuidado de mim. Olha que belo testemunho. Pessoas agradecidas, elas são pessoas que honram e glorificam mais o nosso Pai Celeste. Porque mesmo passando por dificuldades, elas percebem a mão de Deus. É aquela pessoa que está internada no hospital e ao invés de estar reclamando da vida, ela está grata porque tem um hospital, porque não morreu, porque tem remédio, porque tem convênio, porque tem família ali do lado. Quando tantas pessoas não têm hospital, não têm remédio, não têm convênio, não têm familiares. Então é aquela pessoa que nos mínimos detalhes da tribulação e da enfermidade sempre vê a mão de Deus agindo. Isso é gratidão, isso é contrário de murmuração. Quando o povo de Deus, recebendo tudo o que tinha no deserto, passou a murmurar, Deus os puniu. Grandemente, aliás, meus irmãos, os 40 dias de caminhada até a terra prometida, até a cidade de Cádiz Barneia, e eles chegaram de fronte de Cádiz Barneia, mandaram os espias. Dos 12 espias, 2 voltaram dizendo, Deus vai nos dar vitória. E os outros 10 voltaram murmurando, não confiando em Deus, e inflamaram o povo. E durante aquela madrugada, o povo quis voltar para o Egito, achando que Deus não cumpriria a sua palavra, e murmuraram. E aí o que Deus fez? Ok, os 40 dias vão se tornar em 40 anos.
E eles passaram 40 anos dando voltas no deserto. Eles já estavam prestes a entrar na terra prometida. Então veja como Deus trata murmuradores, veja como Deus trata crianças mimadas, que têm tudo, que têm comida, que têm alimento, mas estão reclamando da vida. Cuidado, Deus pesa a mão, seja grato. Deus não está, você está aí, duvido que você esteja com fome, você está com roupas, Deus tem cuidado da tua vida. Descanse no restante, porque a ansiedade é pecaminosa, é falta de fé, falta de confiar em Deus como Pai, falta de confiança na palavra, porque disse o escritor bíblico que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Eu também nunca vi. Quando tem alguém na igreja passando necessidade, sempre tem um irmão ou outro irmão que vai lá e ajuda. Mendigar o pão eu nunca vi. Deus cuida dos seus filhos. Agora, se você está querendo muito mais do que a comida e o vestuário, o problema não é de Deus, o problema é da tua ambição, da tua ganância. Eu uma vez, há uns anos atrás, eu estava numa reunião em outra igreja e ali no círculo de oração havia uma jovem assim, pedindo muito a Deus, mas muito preocupada e orando muito a Deus que Deus abençoasse a compra da casa de campo da família. E eu ouvi aquilo e falei, rapaz, tá querendo demais, né? Uma casa de campo, já tem uma casa de campo. Eu achei aquilo um absurdo, mas ela estava lá orando assim, como quem estivesse precisando de alimento, para uma coisa supérflua. Ora, você pode ter uma casa de campo, se Deus quiser te dar, mas Deus não promete a ninguém dar uma casa de campo, nem dar mais de 3 mudas de roupa, nem dar alimento para o dia seguinte. É o pão nosso de cada dia, é a roupa do dia, é aquilo que nós precisamos das necessidades básicas. Então, se você está sofrendo porque não tem um carro do ano, ou não tem um carro mesmo, se você está sofrendo porque não tem uma casa própria, Deus nunca prometeu que você teria uma casa própria, meus irmãos. Aliás, no povo de Deus, quando Deus estabeleceu o seu povo, ninguém tinha casa própria. Veja, ele dividiu as propriedades nas tribos, mas de 50 em 50 anos, as propriedades voltavam para as tribos. Não havia essa história de que eu sou o dono dessa terra, tudo pertencia ao Senhor. No ano do jubileu, tudo voltava. Era Deus que tinha a propriedade de todas as coisas. Então não reclame da vida se você não tem uma casa própria, porque o povo de Deus, na sua maioria, não tinha. Não reclame se você não tem bens que Deus nunca prometeu te dar. Aprendamos a viver com o pouco e sermos gratos com o pouco, porque se Deus der mais, nós seremos gratos, mas Deus não tem obrigação de te dar coisas que Ele não prometeu na sua palavra, coisas que muitas vezes são supérfluas, né? Que servem apenas para a gente fazer competição com o vizinho. Isso não é o ideal do povo de Deus. Então sejamos contentes. O apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver na riqueza, na pobreza, eu aprendi a viver contente, de contentamento em toda e qualquer situação. Eu repito, a nossa geração, ela não vive esses tempos. O nosso mundo é um mundo de ambição, de cobiça, de ter cada vez mais. E a gente tem que ser contra a cultura, meus irmãos. Nós temos que abandonar esse espírito de consumismo e nos contentarmos com o pouco e sermos gratos com o pouco. Concluindo, a ansiedade é desnecessária porque nós não somos órfãos, nós temos um Pai que tem cuidado de nós. Então, por que essa preocupação toda? Deus está cuidando da tua vida. A ansiedade é inútil, porque o amanhã não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. Então não adianta você perder os cabelos pensando no dia seguinte, que não vai adiantar nada. Você não muda o dia seguinte. O dia seguinte pertence ao Senhor. A ansiedade é inútil. E por fim, a ansiedade é pecaminosa, revela uma falta de confiança em Deus. Confie em Deus. Ele vai dar um jeito, Ele tem cuidado de você. Ele tem te sustentado. A oração, meus irmãos, é um remédio nesse sentido. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Em tudo, veja, não andem ansiosos. Porém, o que vocês devem fazer? Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Há uma frase que resume isso, que diz que aquele que ora sobre tudo não tem preocupação com nada, porque todas as suas preocupações já foram entregues diante de Deus. Então não fique com essa carga. Entregue diante do Senhor. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não se preocupe, coloque diante do Senhor: Senhor, este mês está difícil, me ajuda, porque eu tenho que pagar isso, e o Senhor é o meu Pai. Cuida de mim, me ajuda nesse sentido. Pela oração e pela súplica, com ações de graças, não é com murmuração, é com gratidão. Senhor, o Senhor tem cuidado de mim e eu te agradeço. Continua cuidando, sempre com espírito de gratidão, nunca com espírito de reivindicação, né? Como algumas igrejas ensinam. Não, eu sou filho do rei, eu tenho que viver como um príncipe. Que besteira, meus irmãos, que as igrejas estão falando por aí, não é? Porque a Bíblia nunca prometeu isso, e aí eles reivindicam, parece coisa de partido, de sindicato. Reivindique de Deus, como se Deus fosse obrigado a nos dar alguma coisa. Tudo que Ele nos dá é de graça, nós não merecemos nada. Nosso Senhor Jesus, em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, pastor, está muito difícil, eu estou com muita preocupação, muita ansiedade. Confesse o teu pecado, da falta de confiança, e coloque tudo isso diante do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então coloque essa carga, esse peso diante do Senhor, e Ele alivia o teu coração. Não tenha dúvida quanto a isso. Ele fez isso com os personagens bíblicos, com Elias, com Ana, mãe de Samuel. Estavam aflitos, oraram ao Senhor e Deus tirou aquela carga, aquele peso dos seus corações. E sejamos gratos, em tudo dai graças, tenhamos um coração agradecido ao nosso Deus. Irmãos, eu sei que não é fácil, as contas estão lá, o dinheiro está acabando, eu sei que os nossos dias não são de fato fáceis para a gente tratar assim de coisas como se fossem teóricas, mas nós temos, eu repito, que descer essas verdades da mente para o coração e de uma vez por todas confiarmos de que na dificuldade Deus está conosco, Ele está cuidando. E muitos de vocês já têm prova de que Deus cuida, de que quando a situação aperta, Deus vai lá e dá um jeito, e Deus cuida de nós e faz com que a providência se revele, que apareça um irmão e a gente não passa fome, nem tem necessidade de roupa. Mas se você não tem essa experiência na tua vida ainda, é que você precisa orar mais, ore mais, para que você tenha menos preocupação, para que esse exercício de confiança no Senhor, que é um exercício que tem que ser praticado, ele aconteça na tua vida. Menos preocupação, mais confiança em Deus, a respeito de todas as coisas. Descanse no Senhor. Deus tem cuidado de você até hoje, não tem? Vai continuar cuidando. Então, para que ansiedade? Para que preocupação? Isso apenas depõe contra você, porque Deus continua cuidando de você. Você não precisa dessa carga. Que Deus, então, assim nos abençoe, meus irmãos, que nos dê corações mais confiantes no Senhor, sem ansiedade, sem preocupação, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Amém.